Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Dutra, eu vou ser o mediador da live de hoje. Eu queria dar boas-vindas a todo mundo que tá nos assistindo agora e a todo mundo que vai nos assistir, que ainda vai nos assistir, porque essa live vai ser gravada, vai ficar disponível no YouTube, no canal do Letrare. A gente está começando hoje a nona live do ciclo de eventos 2024, promovido pelo Letrare, Laboratório de Edição, Tradução e Revisão de Textos Acadêmicos, e pela POET, o programa de pós-graduação em estudos da tradução da UFC. É importante mencionar que a POET iniciou suas atividades na UFC em 2014 e, portanto, ela está completando 10 anos esse ano. Então, deixamos aqui o nosso parabéns ao programa pelo seu 10º aniversário. Eu esqueci de falar no início, o meu nome em Libras é assim. Estamos continuando com esse novo ciclo de eventos que traz a possibilidade da colaboração entre discentes, egressos e docentes da POET, os bolsistas do Letrare da Universidade Federal do Ceará, a comunidade acadêmica da UFC em geral e todos aqueles que amam as várias nuances da atividade tradutória. Esse é um espaço de troca e compartilhamento de pesquisas acadêmicas e de conhecimentos de ordem prática do fazer tradutório de cada um de nós. Espera-se que a pluralidade dos temas abordados demonstre a abrangência vasta e interdisciplinar dos estudos de tradução. Fomentem o contato entre diferentes línguas, mídias, sujeitos, culturas, modalidades e teorias. E também que sejam agradáveis 90 minutos para todo mundo. Na live passada, nós tivemos Maria Marques, que possui licenciatura em Língua e Civilização Estrangeira, Inglês, Francês, Português, pela Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3, mestrado em Línguas Estrangeiras Aplicadas, Inglês, Francês e Português, pela mesma universidade, e mestrado pela École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs, ou Escola Superior de Intérpretes e Tradutores, onde veio a lecionar de 2013 a 2022. Maria Marques também é autora do Guia Prático de Tradução Francês-Português, pela editora Nas Entrelinhas, e da página entrelinhasmariamarques.substack.com. Ela falou sobre a prática da tradução do francês para além dos dicionários. Eu gostaria, antes de começar a nossa live, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal e deem like no vídeo, se vocês gostaram. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Por favor, também sigam o Projeto Letrare no Instagram. Isso aumenta o alcance do projeto na plataforma e potencializa nosso trabalho de divulgação científica. Eu gostaria também de pedir para vocês lembrarem de preencher o formulário de presença, que vai ser disponibilizado no final da live através de um link, para que vocês possam receber o certificado de 2 horas complementares. Mais uma vez, meu nome é Gabriel Dutra e eu vou ser o host dessa live de hoje. Eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, sou mestrando da POET, também sou mestrando da POET, da UFC, e minha pesquisa é sobre hermenêutica tradutória. E agora, vamos ao que interessa. A live de hoje vai ser feita pela Graziele Gomes Fraga. Graziele é mestra em Estudos da Tradução pela PEGET, pela Federal de Santa Catarina. Ela é bacharel em Letras Libras pela mesma universidade. Graziele é tradutora e intérprete de Libras, português, pela Universidade Federal do Ceará, é diretora da Divisão de Tradução e Interpretação de Libras da UFC, também atua como tradutora de Libras português na esfera artística e é professora do curso de Formação de Tradutores e Intérpretes de Libras português pelo IEL. O tema da live da Graziele será Tradução de Libras na esfera artística, o campo de atuação, os profissionais e suas competências.
Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Graziele. Obrigado. Boa noite. Eu vou fazer a minha apresentação em Libras e eu queria só pedir que a minha tela ficasse um pouquinho maior, para que os intérpretes conseguissem me ver e as pessoas também que estão assistindo me ver melhor, né, num tamanho maior, por favor. Pode, por favor, aumentar a minha tela, por favor? Então, você pode tirar a tela do Roger, por favor, e ficar só a minha, minimizar a dele, ficar só a minha. Oi, gente, boa noite. Conseguimos. Então, eu sou a Graziele. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelo cacheado. Eu uso óculos, mas ele está guardado nesse momento. Eu tenho covinhas aqui no rosto. Eu estou com uma camiseta de cor verde, uma camisa, com fundo bege, atrás de mim. Eu sou uma pessoa ouvinte, mas estou usando Libras nesse momento, porque o tema dessa palestra, dessa fala, é sobre língua de sinais, e a Maíla está fazendo a interpretação voz para mim essa noite. Depois, a gente vai ter a troca com o Roger, que é um outro intérprete, e os dois, então, farão a interpretação nessa noite para vocês terem acesso ao que eu estou sinalizando. E eles vão fazer, então, essa troca a cada período de tempo. Então, eu agradeço muito o convite de estar aqui essa noite para fazer essa fala com vocês, para explicar um pouco, né, sobre um tema que é muito importante para mim, que é muito caro para mim. A professora Diná que me convidou essa noite, e o tema que eu trago, então, vocês estão vendo aí em tela, é sobre o que eu trabalho, a área de interpretação artística, tradução e interpretação artística, usando a Libras. E eu trago para vocês hoje algumas das competências, né, que eu entendo serem necessárias, a gente falar um pouquinho sobre isso. Essas informações que estão aqui nos slides, relacionadas à minha formação, que o Gabriel explicou no início. Já sou mestre em tradução, estudos da tradução. Tenho bacharelado em letras libras. Mas tem algo importante que eu gostaria de trazer para vocês também, que a minha fala hoje não é no estilo de palestra e nem numa ideia de trazer para vocês modelo ou passos em relação a esse trabalho de tradução na esfera artística. Que, na verdade, eu entendo que tradução nessa área, ela não tem uma receita pronta, não há algo inacabado e finalizado, não. Algo que eu trago para vocês é referente à minha experiência, o repertório que eu fui construindo ao longo do tempo em relação ao meu trabalho,
trabalhando também com tradutores e intérpretes surdos, e com as pessoas surdas, e que foram me constituindo, e que eu fui também trabalhando coletivamente com outras pessoas, isso foi formando, né, toda essa minha bagagem. Também em relação a essa questão da tradução na esfera artística, não tem uma receita pronta, um passo a passo fixo. Mas como o meu caminho nessa área iniciou, né? Eu fiquei refletindo sobre isso e trouxe alguns elementos aqui para apresentar para vocês. E o primeiro deles, que está aqui na tela, né, relacionado a esse estudo e essa prática, de como esse tema da tradução na área artística como a gente pode atrelar também as questões de pesquisa, né? E como esse profissional, a partir da sua prática, vai se formando, vai se construindo e trazendo todos esses elementos de atuação nesse campo. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem diversos profissionais que trabalham nesse âmbito da tradução artística. Eu fui observando como isso tem crescido e acontecido no Brasil, e a partir disso eu fui adquirindo essas reflexões, aprendizagens e construindo isso, mas sempre pensando de forma coletiva, né, que diversos profissionais no Brasil têm, tanto surdos quanto ouvintes, né, têm trabalhado nesse âmbito. E aí eu fui, a partir disso, observando e aprendendo com essas experiências e com essas percepções, isso foi construindo o que eu entendo ser o caminho que é interessante para esse profissional. A partir dessa reflexão coletiva. Então, eu tenho acompanhado esses trabalhos e pensado também como o trabalho junto com outros profissionais é interessante, né? Porque meu trabalho está focado em quem? Em pessoas surdas, né? Ele se dirige às pessoas surdas. O foco, quem vai receber o meu trabalho são essas pessoas. Então, eu preciso desse feedback e o que essas pessoas me trazem me colaboram com o meu aprendizagem, com a minha melhoria como profissional. É como se a gente pudesse fazer uma analogia de uma construção de um prédio, né, em que cada uma dessas pessoas foi me ajudando a subir paredes, vamos dizer assim, né, a colocar um tijolinho por vez nessa minha formação, que não é só acadêmica. Então, já a gente sabe que há anos, né, os intérpretes atuam nessa área, e aí é importante que a gente faça cursos, mas os cursos não são só, não devem parar nos cursos, essa construção de conhecimento. E sim, porque eu sei, né, eu entendo que existe essa formação básica para formar tradutor e intérprete, mas se eu quero trabalhar numa área específica, é importante que eu dê valor a novos conhecimentos que eu preciso adquirir, que são direcionados justamente à esfera de atuação que eu escolho. Então, por exemplo, se eu for trabalhar na área de tradução, na área de saúde, na área em hospitais, em outros elementos, em outros espaços, perdão, a gente vai precisar de novos conhecimentos específicos dessa área. Se eu quero, por exemplo, trabalhar na área artística, eu preciso conhecer esse campo. Preciso fazer curso de teatro, é importante, né, que eu me atualize. Então, posso fazer curso de expressões corporais, ou curso de oratória, enfim, uma série de outros conhecimentos que eu preciso adquirir para poder atuar nessa área. Então, preciso dessas variadas novas informações. Também outro ponto que eu trago que eu considero bem importante é a gente entender que a gente não pode fazer uma dissociação entre surdos e ouvintes, né? Essas pessoas surdas e pessoas ouvintes. É importante que a gente trabalhe junto, que a gente trabalhe coletivamente. Eu entendo que muitas vezes o público, ele é um público, esse trabalho está dirigido ao público surdo, que o público surdo traz essas informações em relação ao serviço que foi prestado a eles, e é preciso que o intérprete, o tradutor, intérprete ouvinte, receba essas informações de forma contributiva e fique pensando como isso pode melhorar o trabalho, como que a gente pode encaminhar e fazer melhorias em relação ao trabalho na área artística. Bom, eu percebo que a área artística ela tem crescido gradativamente. Eu entendo também que isso é em função de toda a legislação que tem no Brasil, que
norteia e que dá e fundamenta, né? Vocês podem ver aqui nos slides algumas leis que foram promulgadas aqui no país, e, por exemplo, a lei da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala sobre as pessoas têm direito à educação, mas e um dos últimos tópicos lá da lei também fala sobre o direito ao lazer, ao direito à cultura, direito que que as pessoas com deficiência têm. Então, é importante a gente lembrar que essa lei garante esses direitos. Temos também a lei de acessibilidade, que vai também garantir vai promover e garantir a acessibilidade das pessoas, especialmente nos espaços culturais. Tem o decreto 5296 e tem também a lei 13.368, que vai falar sobre acessibilidade em eventos, em diferentes lugares que promovem a cultura. Então, tá vendo? A questão cultural está sempre aparecendo ali nessas legislações. Então, é importante a gente lembrar que é um direito das pessoas surdas terem o acesso a partir da interpretação da língua de sinais. Ok, essas leis, vocês podem ver que são antigas, né? 2015, 2000, 2004, 2016. Mas eu, a Grazi, fico pensando, né, que o que a gente percebe depois da pandemia? Que alguns profissionais da área da cultura tiveram uma dificuldade, né, de conseguir trabalho em função dos lugares terem sido fechados por conta do isolamento social. Vou trazer aqui mais outras legislações para vocês olharem. Então, a partir desse momento ali da pandemia, que ocorreu em 2020, a gente tem ali 2 anos depois, né, a lei Paulo Gustavo, que é especificado, que é um sinal específico para Paulo Gustavo, esse sinal que é usado aqui em Fortaleza. Não sei onde vocês moram, que sinal vocês usam aí, mas essa lei, a outra lei também, que é a lei de Blanc, que é de 2020, que o objetivo dela foi fomentar, então, a cultura, né, em função justamente do período da pandemia. Então, foram vários editais que foram lançados nesse período para possibilidade de verba, né, possível de investimento financeiro para que as pessoas pudessem se inscrever em projetos, e também foram diversas premiações que foram lançadas nesse período, com o objetivo, então, de fomentar essa cultura. E aí, nesses documentos, eram ditos, né, informados ali, que havia um percentual que precisava ser utilizado para garantir a acessibilidade. Então, esses editais foram disponibilizados e cresceram muito nesse período. E, a partir disso, então, a gente percebe que isso fomentou, que isso possibilitou a contratação de intérpretes, justamente também para garantir esse direito das pessoas surdas a shows, eventos em geral, enfim. Mas, em relação à interpretação nessa área artística, é importante que esses profissionais intérpretes pensam que eles já estão prontos, de fato, para atuar nessa área, porque eu percebo que, às vezes, alguns profissionais que abraçam esse campo, que vão trabalhar, mas eu percebo que ainda uma falta, né, de competências, né? Às vezes essa interpretação é como se ela deixasse a desejar em relação ao que os surdos precisam receber enquanto serviço. É importante que a gente, também, enquanto profissionais ouvintes, a gente tenha esse contato com as pessoas surdas, né? A gente não trabalha individualmente, isoladamente, sim. Às vezes os surdos estão lá no palco, né, ou na plateia assistindo o intérprete que está no palco, e percebe que falta um pouco dessa qualidade mesmo da interpretação. A gente vê também que os museus também têm contratado profissionais, às vezes contratam, inclusive, profissionais surdos para estar contribuindo com a acessibilidade em Libras. Então, eu entendo que a legislação hoje está presente, que é outra coisa que a gente tem que pensar, é a questão da divulgação desses shows em vídeos, mas eu tenho refletido sobre como está sendo oferecido e construída a qualidade desses materiais que estão em língua de sinais. Será que esses materiais diversos na esfera artística, eles estão de fato acessíveis, mas será que a gente precisa estar atentando a gente precisa ter uma certa atenção em relação à qualidade desses vídeos, desses materiais? Eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente refletir junto.
Por exemplo, o que a gente vê às vezes é que algumas empresas, né, que são as produtoras desses vídeos ou desses eventos, não vamos colocar intérprete, porque eu vou supor que não tem surdo na plateia. Mas eu fico imaginando por que o surdo não vai aos eventos, não está presente lá acompanhando. Eu já estive em diversos lugares e eu percebo que, às vezes, o profissional vai atuar, já foi contratado para atuar. Quando ele chega no espaço para trabalhar, aí é que, na hora do evento, no dia do evento, assim, em cima da hora, é que ele faz a divulgação para que o evento está acontecendo naquele dia. Então, é importante que os profissionais, que nós que somos profissionais, tradutores, intérpretes, a gente pense nessa divulgação que anteceda o evento, com tempo hábil, para que as pessoas surdas possam se programar e ir lá assistir. Por que não... E eu fico me questionando, por que a gente não faz isso, esse movimento, né, para que a comunidade surda possa se organizar e participar? A gente sabe que existe todo um histórico social de que essas pessoas são invisibilizadas, e por isso que é importante a gente ficar atento a isso, de chamar essas pessoas, de convocá-las, de convidá-las para assistir, para que os surdos possam participar e isso vá cada vez mais crescendo e que os surdos possam aproveitar essa questão cultural. E também, se eles forem lá assistir, que eles possam ter a oportunidade de dar um feedback sobre esse trabalho e que a qualidade vá aumentando. Eu, por exemplo, estava trabalhando num evento com uma pessoa surda, e aí tinha uma exposição. Essa exposição, eu, junto com a professora Kátia Lúcia Pinheiro, que é professora da UFC, nós duas juntas, tinha outros surdos também, trabalhamos juntos nesse projeto, então a gente fez uma divulgação de um show para a comunidade surda de Fortaleza, e aí, nesse vídeo, a gente fala sobre essa exposição. Esse vídeo não foi feito hoje, quando a exposição estava sendo lançada, não. Nós fizemos um vídeo de pré-lançamento, né, de divulgação anterior à exposição. Então, eu vou mostrar rapidinho esse vídeo para vocês agora. Olá, sou a Kátia. Eu quis só mostrar rapidinho para vocês um pedacinho do vídeo, não vou apresentar tudo, mas a gente combinou quando foi para fazer esse trabalho, que a gente falou ali, nós duas fomos até o local para mostrar o espaço onde essa exposição aconteceria, fizemos outro vídeo de divulgação também, vocês vão ver agora. Esse é outro material também de divulgação que nós fizemos para um show que teria do Nath Roots. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar antes, a gente fez no dia mesmo de manhã, porque o palco de ferro ainda estava sendo montado. Assim que ele ficou pronto, a gente foi até o local, no mesmo dia de manhã, mas nós ficamos pensando em diversas formas de como fazer essa divulgação antes, e outra aqui também, que eu vou mostrar agora, de outra divulgação. Bom, só mostrando para vocês alguns desses trabalhos que a gente tem feito, mas esse objetivo, o objetivo de trazer isso para vocês é para que vocês possam ver a importância da gente divulgar anteriormente, trazer algumas informações relacionadas ao evento, se o evento é gratuito, se o evento é pago. É importante também que a empresa
que está produzindo evento, façam o post através daquele recurso do Instagram chamado Collab, né, colaboração, que a gente consegue divulgar junto com outros participantes da atividade cultural. Então, eu fui até o local, a gente gravou, então, de forma que a gente possa, de fato, ter a presença dos surdos nesse evento, e isso vá crescendo cada vez mais. Outra coisa que eu gostaria de deixar vocês atentos é em relação a essa questão da negociação. Por que eu trago, então, para vocês a gente pensar sobre a negociação? Eu sei que, como a questão da Libras funciona, eu sei como traduzir e interpretar, mas as pessoas das empresas, as produtoras culturais, não sabem exatamente, detalhadamente, as especificidades do nosso trabalho. Eles só estão ali porque eles estão pensando na lei, né? Para garantir a lei, mas às vezes detalhes eles não sabem. Então é importante que nós conhecemos detalhes e especificidades do nosso trabalho para poder conversar com quem vai nos contratar, especialmente apresentando informações sobre orçamento, sobre valores que eles vão pagar, detalhes do trabalho, como é que isso vai ser acordado, questões de, por exemplo, de estruturais do palco, do lugar que o intérprete vai estar, da iluminação, como é que a gente vai dialogar em relação a essas condições de trabalho, conversar e combinar anteriormente esses detalhes, para que no momento da apresentação você já possa garantir a qualidade do serviço, né? Aconteceu comigo várias vezes em show, por exemplo, que às vezes a gente aparece na tela do show, né? E aí eu sei que vai ter câmera, o fundo verde, todos os elementos necessários, mas na hora ali, a janela do intérprete, do tradutor, fica muito pequenininha, difícil para o surdo ver. Às vezes fica meio escuro. E é preciso que a gente negocie também esses detalhes. Quando você for avisar para produtor, para a equipe de produção, né? Quando você for apresentar ali o intérprete, você coloca uma janela de tamanho adequado. E é importante a gente dialogar sobre isso, trazer essas especificações e orientar eles adequadamente para que o surdo se sinta, consiga garantir, né, o acesso a sinalização que o intérprete está fazendo. Porque eu preciso trazer para eles essas questões de estrutura que são necessárias para o trabalho acontecer bem feito. Então, vou apontar para ele todos esses elementos e os surdos também sentirem que isso serviço está sendo prestado com qualidade para eles. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer é em relação a grupos de discussões sobre acesso à cultura. Tem surdos, por exemplo, que participam da comunidade surda ativamente, que são líderes dessa comunidade e representam, muitas vezes, a luta que essas pessoas têm em relação a os seus direitos serem garantidos. Então, eu sei que, independente de algumas cidades, às vezes, esse acesso é mais difícil, essa estrutura é mais difícil, às vezes as pessoas não têm tantos conhecimentos para poderem promover essa cultura. Então, quando a gente pensa assim, lá em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que lá tem uma vivência muito mais forte em relação a isso, né, do que em outros lugares do país. Mas é importante que a gente tome esses lugares como modelo e participe dessas reuniões de forma bem ativa e ao contrário de trabalhar isoladamente, a gente participa de espaços onde a cultura já é mais forte, né? Nós temos as legislações, nós precisamos ter cautela, né? Nós precisamos ter o olhar sobre a divulgação, e aí eu trouxe um panorama do que tem ocorrido nacionalmente em relação à questão dos intérpretes na área artística. Eu peguei do Google notícias oficiais de jornais que diz: tradutores, intérpretes têm aumentado em eventos as demandas. Por exemplo, o Lollapalooza, né, um festival internacional que ocorre aqui no Brasil, falando dos intérpretes também, e diversos outros festivais. E tem várias notícias que destacam, né, a questão da crescente presença de tradutores e intérpretes nesses espaços.
em respeito às legislações do nosso país. E aí não pense que é só a questão de shows ou música, né? Mas outros tipos de atividades culturais também. Eu peguei, por exemplo, também notícias de jornais que tratam sobre Islã. O Islã é uma competição, né, de expressões poéticas de rua, né, de forma livre, que tratam de temas como minorias, sofrimentos de grupos excluídos, e essas expressões são feitas como batalhas, né, em diversos espaços. E no Brasil tem acontecido essas expressões culturais de Islã, né, Islã de surdos, Islã do corpo. Aqui em Fortaleza também foi criado um grupo de Islã e tem surgido em diversas outras partes do país. E que tradutores e intérpretes de Libras também estão presentes. E aí, como atuar? Como atuar nesses espaços, nessa modalidade de arte? Vocês sabem que tradução de música é uma questão muito complexa. Nós precisamos, né, fazer um estudo que retrata a questão das nuances culturais do povo ouvindo, das pessoas não surdas e das pessoas surdas, colocar isso na língua de sinais, né? E aí, quando se trata do Islã, eu preciso ter, né, também um cuidado com a estética da voz, né? Não é de qualquer maneira que eu preciso fazer a minha interpretação, por exemplo. Eu preciso conhecer o gênero, conhecer as especificidades daquele gênero. E é também uma modalidade de artística de rua que tem aumentado as demandas no país. Muito bem. Sobre as questões artísticas, eu tratei sobre a questão de, ao aceitar o trabalho, eu preciso também conhecer a área que eu vou trabalhar e também o que significa arte, né? Se eu aceito trabalhar, eu preciso entender. E aí, olhando na questão do dicionário, nós temos alguns conceitos sobre o que diz sobre arte. Essas palavras, não importa a ordem. Fala sobre a questão da beleza, né? A arte tem a ver com beleza, tem a ver com imagem, com som. A arte retrata, por exemplo, a questão do museu. Quando você vê um quadro abstrato, né? Um quadro abstrato, e você observa aquela pintura de forma abstrata, talvez você reflita sobre algo da sua infância, mas uma outra pessoa que está com você pense de outra forma, talvez sobre o futuro, talvez sobre algo da sua vida no futuro que não compreende. E a arte não expressa para todos os indivíduos a mesma coisa, né? Cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente a respeito de expressões artísticas. A arte também pode ser utilizada para estimular a cultura, por exemplo. As poesias feitas pelas pessoas surdas, né, geralmente tratam sobre opressão, sobre audismo, sobre ouvintismo, e o público faz o público refletir. Nossa, é assim que as pessoas surdas sofrem? Eles passam por isso? E aí faz com que as pessoas também tenham essa compreensão, essa mudança de consciência, né? Nós temos também em destaque a palavra comunicação. E por que ela está em destaque? Porque a arte tem como objetivo, em seu cerne, a comunicação, né? Se eu sou um profissional e estou posto naquele ambiente de trabalho, eu preciso entender, né, com cautela, como a pessoa surda vai receber esta mensagem que eu estou transmitindo. E essa é a minha responsabilidade, né, como mediador de uma comunicação que perpassa por diversas questões. E isso não engessa o que é a arte, né? Esses conceitos aqui só retratam uma reflexão.
Porque, como já eu havia dito, cada pessoa enxerga a arte de uma maneira. E se a arte é difícil de conceituar, imagine tradução e interpretação. Eu trouxe também alguns exemplos de manifestações artísticas que vou trazer para vocês. As expressões artísticas são datadas de longos anos, nós sabemos. Nós temos um checklist aqui, por exemplo, música, dança, né, pintura, escultura, literatura, e são de épocas diferentes, desde a Grécia Antiga, desde o Império Romano, por exemplo. Então, nós temos também, nós sabemos que a arte sempre foi de pessoas privilegiadas, né? Uma arte elitizada para poucos, para as elites, né? E nós temos nas expressões artísticas, por exemplo, populares, né, de um povo que as artes urbanas feitas pelo povo que não era parte daquela elite, feitas na rua, mas o conceito de rua não é aquele conceito da rua apenas, né, do espaço da rua, mas é uma arte livre, acessível para todos. Por exemplo, nós temos a grafitagem, né, que é uma expressão, o slam, né, que é feito, por exemplo, em praças públicas, que não precisa ter acesso por meio de ingressos, mas que as pessoas podem ser atraídas nas ruas, por exemplo, nas praças, coreografias de dança feitas em praças, por exemplo. Nós temos também, né, poemas escritos em muros, também é uma expressão artística, urbana, literária também, e tantas outras expressões artísticas. E aí não pensar na arte apenas como música, né? Às vezes eu observo que as pessoas, quando pensam em tradução artística, com língua de sinais, já pensam em música, né? Mas nós precisamos entender que esse campo é muito diverso e as expressões artísticas são completas em sua heterogeneidade. E que cada expressão artística, cada gênero literário das expressões artísticas forma esse escopo profissional mais rebuscado ao tradutor-intérprete. Sobre tradução artística também, ainda tratando a respeito dessa questão, prioritariamente nós temos um processo, né, quando nós vamos traduzir, qualquer tradução, na verdade, passa por um processo, um trabalho processual, mas quando a gente pensa na tradução artística, a gente precisa pensar num processo um pouco diferenciado. Um autor que me apetece muito, o nome dele é Sobral, né, o nome como autor dele, este é o sinal de identificação dele na comunidade surda, e nós temos as referências de Sobral em Bakhtin. Bakhtin, ele trata, né, sobre a linguagem dialógica, né? Ele fala sobre as interações humanas e essas vivências, né, em relação à questão das traduções, né? Bakhtin não trata de tradução, mas Sobral pega, né, como fundamento teórico Bakhtin, aos estudos da linguagem, o dialogismo que Bakhtin trata nesse processo, e aí ele fala sobre o texto em si, e como essa relação com o tradutor. E aí o conceito do processo de tradução que Sobral traz para que eu consiga traduzir de fato, eu preciso realmente, inicialmente, fazer uma leitura ou ver ou ouvir, né? Eu, como profissional, né? Eu preciso receber a informação e preciso ter compreensão. Se eu não compreender, né, o texto-fonte,
eu não vou conseguir, pode ser uma leitura, né? Mas aí, depois dessa compreensão, eu começo a dar passos em relação a essa questão, para que eu possa fazer as alterações na modalidade, na direção da língua. Eu estou ouvindo uma pessoa falando, compreendi o que ela falou, e aí, quando eu vou produzir na língua-alvo, né, eu preciso fazer todas as adaptações, todas as questões que envolvem o processo de tradução relacionado ao público, né, alvo, ou a modalidade de língua, a cultura da língua, e tudo isso precisa ter uma interligação. Né? Ao ouvir a informação, ao receber a informação, eu preciso compreender, fazer o processo de verter para a língua-alvo, né? Para que o público receba bem a informação. Se não houver essa coerência, essa conexão desse processo, a comunicação será falha e aí o processo de tradução não acontece. Assim também na área artística, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, no campo artístico, eu preciso, ao receber o material, preciso compreender sobre arte, né? Preciso entender também sobre o que significa aquela expressão artística, né? Por exemplo, preciso entender que se a língua-alvo for a língua de sinais, a Libras, por exemplo, eu preciso levar aquela informação para o público. Por exemplo, se a mensagem era emocionante, mas o público não sentiu nada, é porque, com certeza, houve falhas no processo tradutório. Né? Houve também falhas no processo de produção ou no processo de inverter a língua com as questões culturais e outras coisas. Se eu compreendi, por exemplo, os conceitos do que significa arte, né? Se eu entendo da área, significa que eu estou pronto para atuar naquela área? Né? E pessoas surdas conseguem também atuar como tradutores e intérpretes na esfera artística? E trazendo uma reflexão sobre observações que tenho feito, né? Vocês conhecem o termo talento, né? Talento, certo? O talento que as pessoas retratam, né? Por exemplo, crianças que em idade escolar, com 7 anos, que vai, por exemplo, jogar futebol, e aí não tem uma experiência técnica, mas consegue muito bem, e aí a gente se questiona, como é que essa criança sabe tanta coisa, né? Tem tanta habilidade. Às vezes tem as questões genéticas, tem as questões, por exemplo, geracionais, a influência geracional, genética, e alguns surdos, por exemplo, os artistas, né, que quando fazem produções, mas que não têm formação em artes cênicas, no teatro, nem nada, mas quando começam a experimentar, parece que já estão, né, que demonstram mais habilidades que outros, né, e que muitas vezes só partindo dessa questão da observância dessas expressões artísticas. Por outro lado, nós temos, do lado direito ali dos slides, a questão da habilidade para a gente pensar, né, que são conhecimentos que a gente vai adquirindo, desenvolvendo essas habilidades. E aí eu trago para vocês para a gente pensar esses dois elementos, o talento versus a habilidade. Às vezes eu não tenho talento, e aí como que eu faço? Né? Se eu tenho talento, ótimo, a gente vai desenvolvendo habilidade, isso fica perfeito. Mas dá sim para a gente desenvolver essa habilidade, é super possível. Eu fico, por exemplo, imaginando que habilidades que a gente pode trazer aqui para mostrar para vocês, eu fico fazendo a seguinte reflexão: quais são as habilidades importantes? Eu trouxe, então, para algumas dessas habilidades que eu considero que são necessárias, segundo a minha perspectiva, para mostrar para vocês. Claro que a primeira e mais óbvia e imprescindível é a questão do conhecimento e domínio das línguas, né? Tanto a Libras quanto o português.
Porque eu penso assim, se eu sou ouvinte, eu não preciso estudar português. É claro que eu preciso estudar de forma profunda as duas línguas, especialmente o português, que às vezes é a minha primeira língua, né? Mas eu preciso dominá-lo também. A segunda habilidade, é óbvio que eu também preciso de conhecimento artístico. Mas como que seria isso, assim, em relação ao que eu penso? Como é que eu posso construir esse conhecimento? Posso frequentar espaços que têm apresentações artísticas, palestras que falam sobre temáticas que envolvem essa esfera, eu posso pagar um curso, enfim, é importante, eu preciso buscar isso, eu preciso adquirir esses conhecimentos para contribuir na minha atuação profissional. Eu também preciso, por exemplo, desenvolver técnicas corporais, técnicas de expressão facial, porque eu estou trabalhando na área de artes. A língua de sinais é uma língua de modalidade gestual visual, então eu vou usar muito o corpo na hora de sinalizar, eu preciso treinar essas técnicas, eu preciso ficar atento a como eu vou desenvolver o meu corpo nesse sentido. Perdão, minha câmera aqui deu uma caidinha. E também eu preciso compreender que se eu sou um profissional intérprete e que atuo com esse par linguístico, eu preciso ter esse cuidado que as línguas são de modalidades diferentes. O que acontece, assim, que quando eu vou fazer essa transposição de uma modalidade para outra, vai haver influência, o que a gente chama de efeitos, né? Efeitos de modalidade nesse processo, seja de Libras para português ou de português para Libras. Então, preciso ter uma série de cuidados. Como é que eu vou fazer verter, né, nessas duas direções? Como é que eu vou produzir em língua de sinais? Eu preciso ficar atento e ter cuidado em relação a isso, porque para evitar que a gente faça, né, o português que a gente chama de português sinalizado, que às vezes é ficar preso à estrutura gramatical de uma língua na hora de produzir a outra. Então, às vezes a pessoa surda está sinalizando, eu vou fazer a interpretação voz, mas às vezes eu falo na gramática do português de uma forma estranha, que não é comum na língua portuguesa. Então, eu preciso fazer esse ajuste, né, respeitando a gramática, a sintaxe de cada língua. Porque a língua de sinais é gestual visual e a língua vocal auditiva, né, tem outra estrutura diferente da língua de sinais. Também é óbvio, né, que a gente precisa pensar nessa adaptabilidade cultural, tá? Que a sinalização esteja adequada à cultura da língua de chegada que a gente fala, né? Que então eu preciso entender que há aspectos culturais dos ouvintes, da língua vocal auditiva. Eu sei que a gente também tem uma questão de experiência cultural dos surdos em relação à questão artística ou musical. Também a gente tem que pensar que na hora que eu vou fazer essa tradução da música, por exemplo, eu preciso aproximá-la da experiência dos surdos, né? Porque não há uma experiência sonora em geral que os surdos têm. Então, como é que eu vou fazer essa aproximação em relação à visualidade da língua? Preciso pensar também como eu vou fazer isso. E, claro, também eu preciso pensar nessas questões relacionadas a expressões idiomáticas. A gente sabe que nessa área tem muita metáfora. Lembra que eu falei que o objetivo era de comunicação? Então, a gente precisa pensar que quando eu estou sinalizando, né, que o surdo possa receber essa informação e a compreenda, no sentido de ter essa aproximação cultural, para que eu possa fazer construções em Libras que sejam compreensíveis de forma equivalente em metáforas que existem também nas línguas de sinais. E outro ponto também é a questão da estética, né? E o ritmo que tem na Libras, na língua brasileira de sinais. Vocês já devem ter visto, por exemplo, poesias em Libras, e a gente sabe que ela é diferente de quando a gente está conversando. Que quando a gente está no palco fazendo essas apresentações culturais, a gente precisa pensar e construir a partir desse ritmo, dessa prosódia que é muito própria da área artística. Também
é importante ressaltar para vocês que a gente tem uma série de tipologias relacionadas ao discurso na Libras. Tem uma autora chamada Rachel Sutton Spence, que ela é professora da UFSC e desenvolve uma série de produções na área artística. Ela tem um livro que fala sobre poesia em Libras, por exemplo, e aí ela traz nesse livro, nessa obra, uma série de informações relacionadas a esses elementos que são próprios das produções artísticas, por exemplo, a simetria, a regras de repetição. Então, todos esses elementos que são perceptíveis nas línguas de sinais, depois vocês podem pesquisar no Google esse livro e poder ter acesso a essas informações de forma mais aprofundada. Então, ok, concluí agora essa parte que fala sobre esses elementos. Agora eu preciso também lembrar vocês, que a gente entenda que na área artística a gente tem aí 2 caminhos possíveis, né? A gente tem a questão da tradução e a questão da interpretação. Que são questões que há diferenças entre esses processos, né? Eu trago aqui para vocês um pouco da minha experiência em relacionada a essas diferenças para a gente pensar juntos. Então, em relação à tradução na área artística, a gente tem que entender que existe um processo tradutório que acontece. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se eu for traduzir um filme, um curta-metragem, por exemplo, então, é um processo de tradução de, eu vou assistir o vídeo, eu vou pensar como é que eu vou fazer a partir do texto ali que é falado no vídeo, como é que vai ser a questão que essa produção, eu compreendo essa produção para poder pensar como eu vou produzir ela em Libras. E aí depois eu vou pensar também elementos de estética, se a janela de tradução vai ficar ali no cantinho do lado direito pequenininha, se às vezes no vídeo tem os diferentes personagens, se tem homens e mulheres, e cada tradutor vai correspondente a cada personagem, se eu vou seguir o figurino, a própria caracterização do personagem em relação a quem vai estar ali nessa janela. Então, eu tenho que pensar também a questão de aspecto de iluminação, se às vezes o filme é um filme do gênero de terror, e aí, por exemplo, ao contrário, outro exemplo, se for um poema escrito, e eu vou traduzir para Libras, vídeo, né, no formato de vídeo. Esse poema é sobre tristeza, ou eu posso usar uma luz azul para dar um outro efeito visual, né, e tentar trazer esses elementos que são da visualidade que correspondem ao que está sendo trazido no texto escrito. Também eu posso pensar em questões do local que eu estou gravando essa tradução, se vai ter alguém me trazendo um feedback no momento que eu estou gravando, se eu vou usar um fundo de chroma key para poder fazer edição depois, se a possibilidade, por exemplo, de ter esse cuidado, né, de quando eu estou tendo feedback de outro profissional que está junto comigo nessa produção, se eu vou estar olhando para a câmera, olhando para ele, então, se eu vou trabalhar sozinha, eu vou trabalhar em grupo. Então, eu preciso pensar em todos esses elementos, porque o trabalho individual, a gente tem que pensar, e quem vai fazer a validação ou a revisão desse trabalho depois? E a gente não pode esquecer também a questão do profissionalismo. Se a pessoa combinou um prazo, né, o contratante, eu preciso respeitar esse prazo também que foi em relação ao meu trabalho. Preciso pensar nesses aspectos contratuais que eu preciso seguir. Por outro lado, a gente tem agora o processo de interpretação. Veja, a gente tem ali a palavra processo tradutório. No contexto, pode parecer estranho para vocês, mas eu estou falando de interpretação, mas dentro ali do elemento eu estou falando de processo tradutório. É porque eu fiz a minha pesquisa na área artística, e essa área artística a gente tem sempre envolvendo os 2 processos simultaneamente, a tradução e a interpretação. E por que eu repeti ali o processo de tradução dentro do contexto da interpretação? Porque se eu estou, por exemplo, trabalhando numa apresentação de slam, muitas vezes eu não vou estar traduzindo, porque a pessoa, o poeta, o artista, ele vai estar produzindo a poesia na hora, né? Seu manifesto ali, às vezes é criado naquele momento.
Mas, muitas vezes, eu posso, anteriormente à apresentação, chamar esse artista, conversar com ele, ver quais os posts que ele, por exemplo, as poesias que ele já produziu anteriormente, se essa produção, por exemplo, se é uma produção que geralmente a temática é sobre feminismo, ver como é que é o jeito dele de sinalizar, o jeito dele de se expressar, se manifestar. Então, por isso, eu reitero aqui que sempre vai estar incluso os dois elementos, tradução e interpretação juntos. Também, se algum show, no show de um cantor, eu sou contratada para fazer a questão da interpretação. Como é que eu vou fazer a questão do estudo, né? Eu vou estudar música, vou estudar as letras das canções desse artista, eu vou pedir o repertório musical desse show para que eu possa ter acesso e fazer esse estudo anterior. Também, de novo, né, aparece a questão da estética visual da Libras, porque lembra que eu falei que a questão, às vezes, você está ali no palco, o seu corpo está presente no palco, então você vai ter as câmeras, você precisa pensar também que vestimenta você vai usar. Se eu for, por exemplo, uma profissional mulher, se eu vou usar saia, e às vezes o palco lá em cima, né? Como é que eu vou fazer para, por exemplo, usar a saia nesse lugar? Preciso pensar também se for apresentação de teatro. Vocês sabem que é preciso ter o retorno auditivo, né, do que está sendo apresentado. A empresa vai me ofertar, por exemplo, equipamento, um fone. Eu entendo que o profissional, né, que trabalha nessa área, ele precisa ter os próprios materiais, ele precisa ter os próprios equipamentos. Você às vezes pode falar assim, desculpa, eu não tenho como investir nisso. Mas se você não tem os seus recursos garantidos, esses equipamentos seus garantidos, você está deixando de investir em ti mesmo, né? Então, se é teu trabalho, é importante que você tenha isso já em mãos. E aí, já você chega no local de trabalho, para que você possa garantir a qualidade do serviço a partir do uso dos seus próprios equipamentos. Outro ponto sobre a questão da interpretação é que a gente visite o local antes, né? Para conhecer o espaço, que a gente converse também com as pessoas que manuseiam os equipamentos de som, para ver onde é que as câmeras estão posicionadas. Eu vou trazer um exemplo para vocês, porque eu já fiz um trabalho, né, que eu estava num lugar que a iluminação estava muito próxima e ficou muito quente para mim em relação à temperatura, né? Ficou um espaço, deu muito calor, assim. Então, é importante que vocês vão até o local antes para conseguir perceber essas possíveis falhas e fazer esses ajustes. Olha, avisar para a produtora, desculpa, essa posição da câmera vai atrapalhar. Porque se você deixar para em cima da hora, não adianta, depois você vai ficar nervosa e as pessoas podem te dizer, não, deixa assim mesmo, vai ficar assim mesmo, e isso vai gerar toda a confusão, toda uma problemática. Também outro ponto muito importante que eu entendo é a questão do trabalho em equipe. A questão não é só, vamos fazer o revezamento, depois, na hora que eu não estiver lá atuando diretamente na interpretação, vou passear, vou ficar de boa, não. É importante que no momento do trabalho a gente já combine com a dupla, com a equipe toda, antecipadamente, que a equipe faça pesquisas, estude, se prepare adequadamente, pensar como é que vai as questões de feedback, de apoio, também combinar como é que foi o processo, como é que será, né, o processo de avaliação após a apresentação, porque não é só a gente finalizou ali o show, todo mundo vai embora, não, a gente precisa pensar a partir de etapas, a etapa de preparação, a etapa de realização, que a gente poderia chamar de pré, né, a etapa do momento do show e depois a etapa final de avaliação. E, claro, também a questão de profissionalismo, questões éticas em relação à forma, a nossa postura, né, de trabalho, como a gente conversa com as pessoas, o respeito entre os integrantes desse time que está trabalhando. Também a gente precisa entender que traduzir, interpretar e ser tradutores e intérpretes é uma construção coletiva. Eu
penso que é uma questão de sorte envolvida, no sentido de que a gente vai trabalhar no aspecto das línguas orais, né, de línguas vocais auditivas, por exemplo, com inglês. Como a gente vai aprender inglês de uma forma mais nativa, né? A gente, às vezes, precisa desse contato com pessoas que falem inglês e viajar para fora do país para poder ter essa experiência. Mas a gente está aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade de conviver com os surdos no mesmo espaço geográfico. Então, que a gente aproveite isso, que a gente tenha essa convivência com essas pessoas, que a gente interaja, e isso vai contribuir muito para o meu trabalho, vai favorecer a qualificação do meu trabalho. Eu trouxe aí de uma forma um pouco ilustrativa, né, esse encontro entre o mundo surdo e o mundo ouvinte, né, e eu chamo de tradução de milhões, né, para trazer a cara da riqueza, que para entender que é esse encontro entre mundos mesmo. Trago 2 dicas, uma para tradutores e intérpretes surdos e outras ouvintes. Para os ouvintes, a gente precisa, de fato, conviver com a comunidade surda. Nós precisamos estar com o povo surdo, e não existe outra possibilidade. E não adianta a gente pensar que só trabalhar em uma escola, em uma instituição, e ter pessoas surdas me capacita para esse trabalho de forma completa. Mas eu preciso, de fato, conviver, fazer parte, né? Estar realmente ligada, né? E não é algo que seja frágil, mas algo sólido em relação a estar com o povo surdo. E para tradutores surdos, né, para surdos que querem atuar como intérpretes, né? Qual é a língua que você vai trabalhar? É a língua portuguesa? Você precisa conhecer a cultura das pessoas não surdas. Você precisa se abrir a conhecer, né, como as pessoas não surdas, né, têm em suas expressões culturais, suas nuances, para que eu possa fazer o processo, né, de entrega do meu trabalho, para que o público surdo possa também apreciar esse produto. Nós precisamos ter uma relação amigável, né, de respeito e parceria, e isso nos faz desenvolver. É isso a minha apresentação. Se vocês têm dúvidas ou algo que vocês gostariam de falar, esse é o momento que a gente pode interagir, tá bom? Só um momentinho. Eu tô passando, tô dando uma olhadinha aqui no... primeiro, só lembrar ao pessoal que está assistindo que vocês precisam preencher o formulário. Eu não tenho certeza, se alguém da organização puder me dizer onde é que esse link vai ser disponibilizado. Eu acho que ele já está aí no formulário. Eu estou vendo já um link aí, né, nos comentários. Eu queria passar, então, para as perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês podem fazer, seja através... na parte de comentários. Temos alguma pergunta? Bem, então eu mesmo vou fazer algumas perguntas para a Graziele. Graziele, como é que você vê a importância da tradução de Libras nas diferentes formas de arte, como teatro, dança e música? Eu vou responder em Libras, tá? Como eu mencionei anteriormente, a arte não encerra, né? Não se encerra em uma possibilidade. A arte é como um leque, né, de possibilidades.
o direito o direito ao acesso à arte, quando nós tratamos de arte, a gente pensa na dança, a gente pensa em todas as expressões artísticas de forma plena, né? Profissional que precisa, tradutor e intérprete que vai trabalhar nesse campo, ele precisa realmente ter acesso, né? Por exemplo, às expressões artísticas como o cinema, como a todas as outras expressões. Por exemplo, se tratando das pessoas surdas, né, possam ter acesso pleno também a essas expressões por meio da tradução. Com certeza, com certeza. E, assim, outra pergunta que eu acho que eu também queria fazer. Como é que você acha que a cultura surda pode ser integrada nas narrativas e nas performances artísticas? Algo que eu gostaria de falar e que eu lembro que, trabalhando na UFC, hoje vai estar acontecendo a apresentação artística teatral que é sobre como criou os números, né? Como criaram-se os números. E aí uma pessoa não surda vai fazer a leitura do texto e outra vai fazer por meio de gestos, né? Expressões. Parece uma brincadeira com mímica, né? E aí eu pensei, por exemplo, daria para incluir Libras, né? Porque Libras é gestual, né? Mas não sendo Libras, mas em se tratando da questão gestual, né? Se fosse, por exemplo, uma pessoa surda, porque as pessoas surdas têm na sua essência, no seu corpo, na sua forma de expressão, a questão corporal de forma muito atenuante. E talvez tivesse pensado, né, em uma pessoa surda ali naquela relação, poderia ter contribuído muito para que a apresentação teatral pudesse ganhar mais força, né? E aí vocês sabem, né, que o surdo é muito expressivo, né? E é muito fácil para as pessoas surdas mostrarem seus sentimentos ou o que eles quiserem por meio da questão da visualidade, né? E aí o surdo tem essa técnica natural de fazê-lo. Legal. O Nathan também colocou uma pergunta aqui nos comentários. Os cursos de licenciatura e bacharelado em Libras ofertados pelas universidades contemplam a formação artística do profissional de Libras? Eu vou falar sobre o curso de Letras Libras da UFC. Dentro da grade curricular da licenciatura, nós temos a disciplina de literatura surda, que discute como envolve os processos artísticos e ligados à língua brasileira de sinais. Mas não tem como objetivo, por exemplo, trazer a questão da formação artística em si. E aí ver também, a partir da língua brasileira de sinais, a questão da vertente artística. Nós temos dentro da grade essa possibilidade, né? Mas, assim, não tem na graduação da UFC, por exemplo, uma questão tratando sobre artes cênicas e Libras, não tem. Talvez possa ser uma possibilidade e uma proposta, né, para fora. Legal. Eu imagino, porque é uma coisa que está muito presente, né? Realmente na questão das artes cênicas, seja música, seja dança, seja teatro, enfim. Vamos para a próxima pergunta. Tá a pergunta do Efraim Canuto. Grazi, você acha que precisa de uma formação específica para a tradução artística? Existem duas questões que a gente precisa tratar, né? Pensando sobre as questões ideais, né? O que é ideal e o que é possível, né? É óbvio que a gente precisaria de uma formação específica.
como pensar a arte, como refletir a arte e como envolver tradução nesse processo. E que não pode ser feito de qualquer forma. E aí é importante que tenha nesse grupo de profissionais pessoas que tenham formação artística, que discuta sobre essas questões que vão tratar sobre esse campo, né, que é tão recente, né, arte e língua de sinais nesse aspecto, nessa ligação. E se tratando do ideal, a gente tem o curso de tradução e interpretação na área artística, né? Agora, se eu já sou formado enquanto tradutor e intérprete de Libras, e eu quero entrar no campo artístico, eu quero traduzir e interpretar no campo artístico, eu posso. Porque é uma experiência que me completa, né, da minha formação. Porque eu busco por fora, né? Efraim, você e tantos outros têm essa responsabilidade, né, de pensar enquanto artistas e tradutores como será o futuro cenário, né, dos profissionais tradutores e intérpretes artistas aqui no nosso país, né? Porque é óbvio que vai haver demandas e pessoas interessadas nessas formações ofertadas por vocês que hoje são pioneiros. Durante a palestra, eu também estava pensando um pouco sobre essa questão, porque me parece um pouco parecido. Eu sou tradutor, né? Me lembra um pouco a questão dos tradutores, digamos assim, de idiomas, como é que eu posso falar? Que não são gestuais, digamos assim, né? Orais, isso. A gente também tem a questão dos domínios específicos, que a gente também vai se especializando. Por exemplo, eu estou, no momento, ingressando mais para a área de tradução jurídica. E aí eu fiquei traçando esse paralelo. Me pareceu muito parecido. Vários conselhos que você deu são as mesmas coisas que a gente... Assim, não todos, claro, né? Mas a maior parte são coisas que todos os tradutores precisam fazer, né? Independente dos idiomas que eles estão traduzindo. Em geral, a gente vai se especializando em alguma área, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. E envolve, claro, né? A gente precisa ter algum tipo de auxílio no sentido de cursos ou de uma coisa formal, mas é um processo que a gente que vai conduzir, né? Não dá para a gente ficar esperando que vai cair no nosso colo, digamos assim. Tem mais uma pergunta? Eu vou falar só um pouquinho. Dá para me ouvir direitinho? Só para o pessoal ouvir minha voz também. E assim, a gente tem, principalmente quando a gente fala de uma língua, que é uma língua recente, que é a Libras, né? Ela é reconhecida mesmo como língua a partir de 2002. Claro que ela sempre existiu, a comunicação visual sempre existiu para as pessoas surdas, mas o reconhecimento da língua aqui no Brasil foi a partir de 2002. Se a gente pensar quão recente ela é, e aí pensar que nós, profissionais, tradutores e intérpretes, que também foi a partir disso que a gente foi se profissionalizar de fato, a gente não tem possibilidades hoje de fazer uma formação específica na área que a gente gosta. Então, por exemplo, eu sou tradutor e intérprete de Libras e português há 17 anos. Mas, nesses 17 anos, 90% desse tempo foi na interpretação educacional. A partir da pandemia que veio, né, a visibilidade para produções com acessibilidade, porque os surdos estavam em casa, e aí começou a colocar alguns trabalhos, aí veio as duas leis que eu mencionei no começo, né, da Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que obrigam a ter uma porcentagem para acessibilidade, e aí agora que eu, Graziele, comecei, agora há um pouco tempo, né, comecei a me inserir na esfera artística. Eu sempre gostei de arte, eu sempre fui uma pessoa amante da arte, mas nunca pensei em mim, né, pensei em trabalhar nessa esfera. E agora não, então agora eu consigo ver, a partir do meu mestrado, consigo ver que é necessário, né, você pensar em formações específicas para as pessoas que já são tradutoras e intérpretes, que tenham um talento, ou que tenham uma aptidão, ou que tenham uma afinidade com a outra área, mas que não tem conhecimento sistemático daquilo, né? Então, procurar uma formação. E eu acredito que mais para frente, como a gente está falando de início de transição, mais para frente isso pode vir a acontecer, de criarem cursos de tradução e interpretação artística, cursos de tradução e interpretação jurídica, curso de interpretação, porque é uma tendência que sempre vai precisar de tradutores e intérpretes, né? A gente sempre vai existir nessa profissão, espero eu, mas acredito que sim.
E aí, a nossa área vai estar sempre em expansão. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar que é promissor, né? Que é uma possibilidade, e quem vai fazer isso somos nós mesmos, como você disse. Nós somos responsáveis por isso, por levar a discussão, de criar formações específicas, pensar nessas formações, no nosso caso, juntamente com os surdos, que é o público-alvo, que o interesse, né, nos interessa como chega para eles. Então, a gente não pode pensar na tradução da Libras sem a participação dos surdos como pessoas que vão validar, que vão questionar, que vão sugerir, que vão trazer outras ideias. E aí, assim, a gente consegue chegar, talvez, em formações mesmo sólidas e que discutam, de fato, o trabalho específico em cada área. Né? Legal, eu também acho. Eu acho também uma questão de, como você falou, do tempo mesmo. Eu acho que vai. Opa! Eu acho que vai chegar realmente. Eu acho que. E até uma coisa a se pensar, né? É um campo em expansão, em crescimento. Tem mais duas perguntas aqui no chat. Uma do Plastic Soda, né? O nome do usuário. Houve um aumento no investimento em acessibilidade nos últimos anos? A pandemia afetou como as coisas funcionam? Eu acho que a gente já tocou nesses pontos, né? Mas, enfim, tá aí a pergunta, se você quiser falar mais alguma coisa. Como já tratei antes, né? Sim, de fato, a gente tem um aumento, né, nas demandas de acessibilidade por causa das legislações, né? Mas a gente precisa pensar nessa observância desses processos. Por exemplo, o surdo precisa acessar os espaços, né, né, para que eles possam exigir, por exemplo, o seu direito de ter acesso, né, ao espaço, para que haja movimentação, né, por meio da cobrança, né, do cumprimento da legislação. Claro que a gente sabe que ainda é muito incipiente e também ainda é muito falho alguns processos, mas pensando pós-pandemia, a gente já tem um avanço. Seu áudio está fechado, Gabriel. Perdão, eu queria só lembrar quem está assistindo de lembrar de preencher o formulário de presença. Tem mais uma pergunta aqui no chat, da Tainá Parente. Qual a importância de um produtor que faça parte da equipe de intérpretes em shows e apresentações artísticas? Essa pergunta é muito importante porque nós, tradutores e intérpretes de Libras, nós temos o hábito de, ao sermos convidados a um trabalho, nós pensarmos na equipe, né, só dos tradutores, e ao terminarmos o trabalho, irmos embora. Né? Mas a gente sabe que um trabalho artístico tem as questões de iluminação, de som, né, de intercorrências que podem acontecer e que podem afetar o trabalho do intérprete. Né? Eu penso que o ideal seria a gente começar uma prática, né, de termos uma equipe de intérpretes e também uma pessoa, né, que possa fazer a parte de backstage, né, ou de negociação, né, que não esteja ali ligado diretamente ao trabalho da tradução da interpretação. Porque se acontece um problema, isso não interfere na prática do intérprete. Né? Uma pessoa que compreenda do processo de tradução, que faça parte da equipe, mas que não esteja atuando como intérprete. Né? Mas também que entenda das questões técnicas, para que a equipe que está ali em destaque no trabalho de interpretação não passe pelos perrengues, né, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente mostra o nosso trabalho e muitas vezes parece um amadorismo da nossa parte enquanto profissional, né? Mas que a gente não consiga dar conta de todas essas demandas, né? Mas aí talvez pensar num assessor da equipe de tradução e interpretação nesse processo também de trabalho. Com certeza, eu também acho.
até se pensando em casos de equipes de intérpretes de línguas orais, né? Por exemplo, um congresso grande, onde tenha muitas profissionais, sempre é preciso realmente uma pessoa que cuide da parte organizacional. Às vezes tem um material específico que precisa, né? Enfim, eu concordo também. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui no não temos mais nenhuma pergunta. A Tainá está comentando. Ainda mais porque sabemos que por muitas vezes as empresas não disponibilizam uma pessoa específica que dê devida atenção ao trabalho. Normalmente os tradutores... Perdão. Normalmente a gente é sempre um pouco esquecido, né? Nunca... Sejam línguas orais ou não. Já aconteceu comigo, que eu sempre tenho o costume de pensar, por exemplo, nessa possibilidade. Eu vou trazer uma pessoa na equipe, um assessor para tratar. E aí a resposta sempre que me dão é: não, tá tudo certo lá, tudo pronto lá para vocês. E aí quando chega lá, não tem ninguém para eu falar, não tem ninguém para eu resolver nada, não tem ninguém para me assessorar nesse sentido, né? E eu sempre penso em trazer alguém, né? Mas as produtoras dão essa resposta, mas não é real. Graziele, você quer falar mais alguma coisa? Novamente, eu gostaria de externar a minha gratidão por todo mundo que está acompanhando a live. O tema foi desafiador para mim, mas é algo que me deixa muito contente, né? E aí eu pensei não algo muito engessado, né? E não pensei em trazer, por exemplo, modelos ou mais trazer modelos ou questões que possam definir algo, mas é uma reflexão. E você precisa pensar que nós somos um coletivo, né? Enquanto tradutores, intérpretes. Nós construímos a nossa profissão em conjunto, né? E esse espaço faz parte disso, faz parte dessa oportunidade. Quero agradecer esses dois intérpretes que estão aqui nessa live, que são amigos, Maírla e Rogério, são intérpretes incríveis. Quero agradecer também a Poete, né, pelo carinho. Sempre incluir a língua brasileira de sinais também em seus eventos. Infelizmente, a gente está se aproximando do fim da nossa live, né? Que foi muito rica, muito boa, incrível. Eu espero que tenha sido um tempo bastante proveitoso para todos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Graziele por ter aceitado o nosso convite, por ter feito essa palestra, compartilhado tanto conhecimento com a gente hoje. No próximo, as cenas dos próximos capítulos do Letrare, a gente vai ter a palestra da Maria Marli Cruz Gomes Pinto. Ela é mestranda em estudos da tradução da Poete UFC. Ela é especialista em tecnologia da educação pela Intervale e é professora de inglês da Rede Pública de Fortaleza, graduada em letras português e inglês pelo IFCE, Instituto Federal do Ceará. O tema da apresentação da Marli vai ser A Mulher Escarlate, analisando a influência da Igreja Católica na obra de Oscar Wilde através da tradução de correspondência. Mais uma vez, gostaria de pedir para vocês acessarem nossas redes sociais e seguirem a gente. Não se esqueçam de preencher o formulário. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e eu desejo a todo mundo uma boa noite. Um beijo, um abraço para vocês. Tchau.